A graça e a paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de compartilhar com você, meu irmão, você que gosta de acessar o YouTube, de compartilhar suas ideias no YouTube, você que crê no Evangelho, gostaria de compartilhar nesse dia com você a respeito de um assunto que nós muitas vezes não nos damos conta da importância desse assunto. Eu quero falar sobre o principal ponto que Pedro pregou, a sua primeira mensagem após o derramamento do Espírito que foi enviado por Cristo, por Deus, à igreja, após o Pentecoste. Por isso eu gostaria de compartilhar com você a respeito de Atos capítulo 12, a partir do verso 14. Eu vou estar lendo. Mas antes de ler, eu quero falar que esse texto tem a ver com o que aconteceu antes, o porquê que Pedro começou a pregar, a falar disso. Porque o Espírito tinha sido derramado e as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então, Pedro se levantou, como começa a dizer no verso 14. Eu vou ler para os irmãos, para você que está assistindo. Eu quero que você atente, que você preste atenção, para que compreendamos o que quer dizer o texto e o que eu estou querendo compartilhar com você. Tá certo? Vamos ler Atos capítulo 12, verso 14. Então Pedro, pondo-se de pé com os 11, Pedro se levantou e pôs-se de pé. Mas os 11 apóstolos se levantaram, porque os 11 falavam através de Pedro. Eles estavam de pleno acordo com o que Pedro ia falar, ou para reprovar algo que Pedro fosse falar também, porque o testemunho que ele vai dar aqui é referente a Cristo, visto que não era somente Pedro que era testemunha das coisas de Cristo, mas os 11 também eram, porque Cristo se manifestou também para os 11 após a sua ressurreição, após ele estar ressuscitado, glorificado. Amém? Vamos ler o que Pedro disse, o que Pedro enfatizou. Levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Pois estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, ou seja, isso é o cumprimento do que o profeta Joel profetizou. Vamos ler. O que o profeta Joel profetizou, ele vai citar aqui. Ele está dando ênfase no profeta. O ideal é nós irmos para o profeta Joel e analisarmos todo o contexto da epístola do profeta Joel, do livro do profeta Joel, do escrito, da profecia do profeta Joel. Tanto que ele vai citar coisa que não aconteceu ainda, mas é parte da profecia, que vai acontecer antes da vinda de Cristo, antes do retorno de Cristo, para vir buscar a igreja. Olha o que ele diz. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, em que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Essa parte aqui era o cumprimento que estava acontecendo. Agora, a parte que está acontecendo e também que vai acontecer ainda, antes da vinda de Cristo, ele vai citar agora: e mostrarei prodígios
em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Certo? Porque junto com a vinda de Cristo também vai vir a ira de Deus sobre aqueles que destroem a terra. Então, olha a interpretação de Pedro do texto. Ele vai falar aqui no verso 22. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus, o Nazareno, ele vai anunciar Cristo, varão aprovado por Deus entre vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Essa palavra presciência aqui, os irmãos calvinistas não gostam muito dessa palavra, mas é a escritura, está escrito. Conselho e presciência de Deus. Em outras versões está desígnio e presciência de Deus. Vós matastes, crucificando-os pelas mãos de iníquos, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, pelos grilhões da morte. Porque dele fala Davi. Ele vai citar agora uma passagem de Salmos. Olha o que ele vai falar. Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua o exultou. Além disso, a minha carne há de repousar em esperança. Por isso não deixarás a minha alma no Seol, né? Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizestes-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua esperança. Irmãos, a interpretação de Pedro da passagem de Salmos. O apóstolo Pedro via a Cristo nos Salmos. Olha o que ele vai falar. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, Davi morreu, e foi sepultado entre nós, e está até hoje na sua sepultura. Ou seja, naquele contexto, os israelitas sabiam onde estava sepultado Davi. Por isso que o apóstolo Pedro falava isso. Olha o que ele vai falar. Sendo, pois, ele profeta, no verso 30, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria sentar sobre o seu trono um dos seus descendentes, um dos seus filhos, Prevendo isto, Davi falou da ressurreição de Cristo. Tá vendo como o apóstolo Pedro enxergava, ele conseguia ver a ressurreição de Cristo numa passagem de Salmos. Olha a importância do estudo da Escritura Sagrada, a importância de você analisar cada detalhe, porque, como diz o irmão Luiz, é bom que nós acessemos o canal do irmão Luiz para que nós olhamos outros pontos de vista de outros irmãos. Eu vou fazer menção aqui do canal dele, que eu recomendo, que é muito boas mensagens dele. MR Luiz 6003. Esse é o canal dele. Lá você vai ver muitas mensagens bacanas, o qual eu assisto e eu recomendo a todos os irmãos aí que estão assistindo agora. Olha só, nos detalhes estão escondidos os maiores mistérios de Deus. E você só vai ver os detalhes e entender se você atentar com diligência para a Escritura. Não somente para as cartas e para os evangelhos, mas também para os salmos, para os profetas e para a lei. Eu sei que é um pouco trabalhoso, é cansativo, mas vale a pena.
Vale a pena você dedicar esse tempo ao Senhor para que você conheça a largura, o comprimento, a profundidade das coisas de Deus. Amém? E o apóstolo Pedro fazia isso. Por isso que ele conseguiu ver Cristo no profeta Oséias e conseguiu ver também Cristo nos Salmos. A importância desse tipo de análise. E olha só o que ele fala, né? A interpretação de Pedro dos Salmos, da ressurreição de Cristo, né? Prevendo isto, Davi falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Seol, nessa tradução está no inferno, né? Nem a sua carne viu a corrupção. Este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio declara. Olha o que Davi fala. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Saiba com certeza, pois, toda a casa de Israel, que este mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E o que aconteceu com o anúncio, com a pregação de Pedro? E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se você faz isso, se você confessa isso, como aqueles fizeram, você com certeza vai receber o dom do Espírito Santo. Você se arrepender, né? E ser batizado. É necessário, isso aqui é regra de fé. Isso é uma das coisas que foi enfatizado pelos apóstolos é o batismo nas águas. O arrependimento e, consequentemente, o batismo. No nome do Senhor Jesus. Porque a promessa, né, verso 39, porque a promessa vos pertence a vós, filhos, e a todos os que estão longes, e quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunhos, eu os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Essa passagem também os calvinistas não gostam muito. Já pensou o apóstolo Pedro falando: salvai-vos dessa geração perversa? Porque, segundo os calvinistas, o homem não tem poder de escolha. Como é que um homem que não tem poder de escolha vai se salvar? Mas Pedro fala para eles se salvarem. Então, queridos, nós vemos que o principal ponto, o apóstolo Pedro deu uma rodeada. Ele foi no profeta Joel, depois foi nos Salmos, para falar da ressurreição de Cristo, porque ele via essas coisas na Escritura. Quando Pedro anunciou isso, não existia epístola de Paulo, não existia Atos dos Apóstolos, não existia os evangelhos escritos, não existia nenhuma desse tipo de escritura que nós temos acesso hoje, o qual Deus nos outorgou, nos entregou, nos acrescentou. O que ele tinha era o Torá, o Tanakh, em suas mãos. É o que nós conhecemos como Antigo Testamento. E isso que era a escritura que Pedro citava, que os apóstolos, a base do apóstolo Paulo é o Torá. Então, se nós não tentarmos para os escritos dos profetas, dos salmos, da lei,
nós nunca vamos entender e nunca vamos ter base sólida para anunciar o Evangelho, para falar do Evangelho. Amém? Então, o principal ponto da pregação de Pedro era a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo. Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, mas só que Cristo não ressuscitou sozinho. Cristo ressuscitou a igreja nele, porque ele, no corpo dele, ele estava representando a igreja. Cristo não pecou para que morresse. Cristo não cometeu pecado. Quem pecou foi a igreja. E Cristo foi morto no lugar dela. Por isso que nós recebemos a graça de Deus. Esse que é o favor não merecido de Deus. Nós não merecíamos, né? Então Cristo foi crucificado em nosso lugar. Mas ele não foi somente crucificado, ele foi também ressuscitado, né? Nele nós fomos ressuscitados e nele nós assentamos à direita de Deus. Então, queridos, eu acho que o principal ponto da fé que nós temos que guardar no coração, porque a fé ela está ligada com a esperança, E o principal ponto é a ressurreição. Eu quero exortar você aqui para que você guarde no coração a ressurreição, a esperança da ressurreição. Eu vou continuar falando sobre a ressurreição em outros vídeos, porque o apóstolo Paulo fala que se não há ressurreição, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não há razão para crer, não há razão para esperar, não há por que esperar. Não há o que fazer se você não tem em mente a ressurreição. A ressurreição que Cristo vai manifestar, que Cristo vai executar na literalidade quando Cristo retornar, com aqueles que guardaram a sua palavra, com aqueles que negaram a si mesmo, com aqueles que usaram de misericórdia com o próximo. Deus sabe de todas as coisas. E Ele sabe quem usa de misericórdia e quem não usa, quem amou, quem não amou, quem praticou bem, quem não praticou, quem deu ouvido à sua palavra, quem não deu ouvido à sua palavra. Amém? Então, eu começo por aqui com esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Continue perseverando na esperança, esperando, porque Cristo vai retornar e com Ele vai trazer a ressurreição de cada um que creu. Aqueles que morreram, ressuscitará. Aqueles que estiverem vivos serão transformados. A semelhança da ressurreição de Cristo e também da transformação do corpo de Cristo, porque Cristo ressuscitou, mas quando Cristo ressuscitou, ressuscitou já com o seu corpo glorificado. E é essa transformação que aqueles que estiverem vivos receberão. Amém? No próximo vídeo eu falarei um pouco mais sobre a ressurreição. Um grande abraço, fique com Deus e que Deus abençoe a você, a sua família e a todos aqueles que estão em Cristo Jesus e que também estarão em Cristo Jesus. Um abraço, fique com Deus.